Vamos lá, então. Nós estamos no momento da nossa existência em que, conversando até com o Evair agora, a gente está se adaptando, se readaptando a tudo que aconteceu na nossa vida. Com a pandemia, a gente ficou distante e aí depois retornou, retorna um pouco, não retorna, e acaba que a gente ainda não consegue estruturar a casa espírita e até a nossa vida de uma forma assim mais completa, né? Assim, ó, é uma dedicação que a gente está se adaptando. Completa no sentido assim, eu vou à casa espírita, eu não vou mais à casa espírita e tantas outras coisas que a gente pensa, né? Mas assim, eu acho que essa ferramenta, estava falando com o Evair até, de você conseguir transmitir as palestras online, de você conseguir convidar pessoas de outros lugares para falar na sua casa, de pessoas de outros lugares poder acessar a casa espírita para poder é, vivenciar esse momento espírita é muito valoroso. Então, e hoje a gente vai falar de amor, né? Mas antes de falar de amor, a gente vai falar de prece. A gente vai fazer uma prece para que os nossos espíritos amigos, benfeitores espirituais que coordenam esse trabalho maior desse globo terrestre, que eles possam nos ajudar através dos núcleos que eles têm espalhados pelas cidades, pelos estados, para que auxiliem um picareta igual Assis e o Ivair, não sei por que, insiste em convidar para falar com vocês. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e pedir ao Pai proteção. Proteção a tudo que vem acontecendo na nossa vida nesses momentos atuais. Não só na política, não só na sociedade, mas emocionalmente. Quantas coisas foram reveladas no nosso coração diante de tudo que aconteceu. Quanta sujeira foi tirada debaixo do tapete das nossas emoções e foram colocados à prova diante de uma situação. E quantas qualidades nós descobrimos, mesmo diante da dificuldade. Elas apareceram e mostraram que nós somos fortaleza também, que nós temos condições de superar tudo isso de uma forma segura, serena e principalmente no caminho reto em direção ao Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos oferecido. Obrigado por cada dificuldade, por cada desvio, por cada dobrada de esquina em que nos deparamos com uma nova avenida, um novo momento que nós vamos viver diante da nossa existência. Tudo isso está fazendo parte, eu sei, do nosso crescimento, do nosso aprimoramento espiritual e, quiçá, chegará um dia em que nós vamos coordenar uma cidade, um estado, um planeta, como Jesus Cristo, governador do nosso orbe. Obrigado, Senhor, por nos ter paciência para nos ensinar devagarinho como ser um espírito melhor. Obrigado, Senhor, por ter paciência, por nos ensinar de forma constante tudo o que precisamos aprender para nos tornarmos espíritos superiores. Com tua luz e com tua paz, iniciamos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. O nosso lema, como eu disse hoje, nosso tema, é amor é mais do que um sentimento. Amor é um mandamento. Parece uma coisa louca, né? Mas é verdade. Porque quando a gente pensa em amor, nós pensamos naquele sentimento pequeno de amar um namorado, uma namorada, um sentimento maior de amar uma esposa, filhos, um sentimento maior ainda de se amar a humanidade. Mas parece que isso não é uma. É mais do que uma obrigação, é mais do que um sentimento, é mais do que algo que você sente espontaneamente. No meu entendimento, naquilo que eu consigo ler do Evangelho, parece que é um mandamento. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não diz, olha, se der, se você acordar num dia bom, se tiver tudo tranquilo, se não tiver tão calor como está o Rio de Janeiro, como disse o Evaí, se não tiver tão chuvoso, se não tiver tão frio, aí você ama o seu Deus. Se não tiver, se você não levantar com o pé esquerdo, ama seu próximo. Não. O mandamento diz: amarás ao teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração
e ao próximo como a si mesmo. E para que a gente possa entender isso, eu queria começar com uma... Existe uma lenda hindu que diz que todos os seres humanos, aqueles que já estavam reencarnados na Terra e aqueles que ainda iriam reencarnar, eram deuses. Traziam em si a capacidade de realizar coisas como todos os deuses realizam. E, como é da natureza do ser humano imperfeito, acabaram enfiando os pés pelas mãos e colocaram a existência de toda a humanidade em risco. Brahma, senhor dos deuses, decidiu que iria tirar essa condição divina do ser humano e iria guardá-la em um lugar seguro, onde fosse difícil encontrá-la. Assim, ele convoca o conselho dos deuses para perguntar onde esconder para que ninguém tivesse acesso àquela capacidade ou àquela divindade, né, aquele poder. A primeira ideia que surgiu foi: vamos cavar bem profundo na terra, guardar ali, enterrar, que eles não vão achar. E alguém levantou a cabeça e disse: Brahma, isso não vai dar certo. O ser humano é um bicho esperto, é um bicho malandro. Eles vão arrumar um jeito de cavar, eles vão arrumar um jeito de descobrir e vão desenterrar isso daí e vão usar da pior forma possível. E alguém disse: olha, nós temos uma vastidão de oceano. A gente esconde nas profundezas do oceano. E ali, com certeza, eles não vão achar. E alguém desse conselho se levanta e diz: Brahma, não é bem assim. O ser humano é um bicho estranho. Eles vão até a Lua. Será que não vão no fundo do oceano e não vão descobrir esse poder de novo? Acho melhor não. Brahma faz o que então? Ele recorre a Shiva, que é a sabedoria maior pela mitologia hindu. E Shiva diz o seguinte: dá o conselho para Brahma: esconde nas profundezas de cada ser. Eles jamais irão procurar ali. Brahma pergunta: como? Esconde na profundeza de cada ser. Eles jamais procurarão ali. E Brahma indaga: mas vai ficar ali para sempre, mestre? Shiva responde: só vão poder acessá-lo, só vão poder reencontrar esse poder, esse poder novamente, através do conhecimento. Olha que legal. Todo poder de divindade foi guardado dentro de cada ser, segundo a mitologia hindu. E só vamos acessar esse poder através do conhecimento. E a gente adquire conhecimento como? A gente adquire conhecimento estudando, a gente adquire conhecimento trabalhando, a gente adquire conhecimento convivendo. Tudo isso faz parte de um cabedal de informações que nós vamos filtrando para saber o que é bom, o que é ruim, o que presta e o que não presta. Mas se a gente voltar da filosofia hindu para a nossa filosofia espírita, nós vamos descobrir no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da lei do amor, várias mensagens falando sobre isso, mas duas instruções dos Espíritos que eu acho que vocês poderiam dar uma olhada e chama bastante atenção. Uma delas é do Bispo de Nevers. Ele diz o seguinte: embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência do espírito. O germe de bons sentimentos, centelha viva da essência do espírito. Sempre há na profundeza do coração, na profundeza de cada ser, uma centelha viva da essência do espírito. Parece a historinha da mitologia hindu, não é? E Fenelon piora. Lá vocês vão lendo, e lá embaixo o Fenelon diz assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos vós, no fundo do coração, tendes a centelha desse fogo sagrado. É a mesma coisa que a filosofia hindu fala, mas de uma forma diferente.
Nós temos essa capacidade. Vós sois deuses, farão tudo que faço e ainda mais. Nós teremos a capacidade de realizar coisas maravilhosas. Já realizamos algumas pequenas coisas, mas nós teremos poder para realizar coisas muito maiores. E como é que a gente vai fazer isso? Através do conhecimento, através do estudo, através da vivência, de viver. Quando a gente fala em amor, logo a gente pensa no coração, né? A gente acha que o coração é o altar do sentimento. É ali onde ficam guardadas todas as nossas emoções. Aí eu vou lá para outra filosofia fora do espiritismo, né? A filosofia egípcia diz que não. E o coração, na verdade, está ligado à sabedoria. A essência da sabedoria está ligada no coração. Inteligência, sabedoria, capacidade de realizar. Essas três coisas fazem parte do coração, fazem parte do amor e não do pensar. O centro para os egípcios não estava na mente, mas no coração, porque ele conseguia moderar o conhecimento de uma forma positiva. Ele conseguia colocar o sentimento a trabalho da humanidade. O cérebro, só raciocínio, não faz isso. Só raciocínio faz trabalhar o conhecimento para si próprio. Você vê isso nos capelinos. Quando eles foram exilados de capela por conta de não conseguirem acompanhar a evolução, eles reencarnam em outro planeta de provas e expiações para que eles pudessem colocar a inteligência a serviço da humanidade. A inteligência a serviço de todos. E, que interessante, onde os primeiros capelinos reencarnam? No Egito. Os primeiros capelinos reencarnam nessa comunidade egípcia que vai fazer com que eles coloquem toda a sabedoria e toda a capacidade em benefício daqueles que estão ali. Então, para os egípcios, o coração esse momento era tão importante que no momento da mumificação, para você ter uma ideia, eles retiravam o coração, separavam o coração para que esse coração fosse colocado na balança de Maat. Já viram falar, já viram alguma coisa egípcia em que você pesa a pena de Maat com o coração do desencarnado, se ficasse equilibrado ou a pena fosse mais pesada, ele passava. Se o coração fosse mais pesado que a pena, ele iria para o inferno egípcio. Então, olha o valor que eles davam para o coração. Ali era o altar de toda a sabedoria, de todo o conhecimento que o homem tinha e o conhecimento e a sabedoria que ele colocou à disposição da humanidade, né? Então, quando dizemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, estamos dizendo que ele dá a vida e a mantém em todos os seus aspectos. Olha que legal. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é aquele que dá a vida a tudo que existe e a mantém em todos os seus aspectos. Tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, está intimamente ligado com o movimento do coração divino. É como se o universo fosse o pulsar do amor de Deus. Ele aparece e se estende a todos os seres e a todos os cantos e em todas as direções. O coração pulsando, o coração de Deus pulsando, mantém a nossa existência, mantém o equilíbrio entre todas as miríades de astros que existem no nosso universo. A gente vive isso de uma forma menor. Se nós pensarmos no nosso organismo, a gente vai perceber que o coração é a fonte de vida de todo o nosso organismo. O pulsar do nosso coração leva a vida para cada microestrutura que forma o nosso ser. Se o coração colapsar, tudo colapsa. Se o coração colapsar,
ocorre a destruição do nosso organismo. Se você, mas se o cérebro parar, também. Mas se o coração parar de bombear vida, que é sangue, para o cérebro, ele deixa de funcionar e o organismo colapsa. Se a gente pensar dessa forma, se o pulsar do amor de Deus, se o coração de Deus colapsar, todo o universo entra em colapso. Porque tudo está intimamente ligado com essa capacidade de manutenção que Deus tem diante das suas criaturas e de sua criação. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o organismo que recebemos, papel importante, né, ferramenta importante para que nós fôssemos atores aqui na Terra. Atores paternais, atores maternais, atores no campo de trabalho, atores no trabalho espírita, no trabalho católico, no trabalho umbandista, no trabalho de manutenção da vida, no trabalho de amparo de todos aqueles que precisam de ajuda, no trabalho de reformulação interior. Nós temos uma responsabilidade muito grande com esse instrumento que a gente chama de corpo. Então, pulsar do coração não é uma opção, é uma necessidade, é um mandamento. Se o coração para de pulsar, a vida deixa de existir. Se o coração de Deus para de pulsar, a existência do universo acaba. Eu ia falar a existência deixa de existir, mas seria redundante. Né? Acaba. A vida acaba. Então, tudo isso está sendo mantido pelo coração. Tudo isso está sendo mantido pelo amor, que é a única coisa que rege o nosso universo. A gente precisa entender, então, como é que esse amor vai começar a fazer sentido na nossa vida. Como é que esse amor vai começar a dar sentido para a vida, melhor dizendo. Não é fazer sentido, é dar sentido às coisas que nós temos acesso. A dar sentido a tudo que nós estamos vivendo. Como eu disse lá no começo, nós temos aquele mandamento maior. Amarás ao teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Amarás ao teu Deus de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Isso quer dizer que não importa como você chame Deus. Se eu chamo de Jeová, se eu chamo de Shiva, se eu chamo de Deus, se eu chamo de Osíris, amarás ao teu Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Esse pequeno parênteses mostra que não importa em que religião você está inserido. O que importa é o que você faz com todo o ensinamento que você recebe daquela religião. Se está só no campo teórico ou ele vai para o campo prático. Se ele sai desse campo, fica no campo das emoções e deixa de agir mais racionalmente em benefício da humanidade, o que eu faço com o conhecimento que eu tenho? O que eu faço com o conhecimento que me é dado através de uma leitura do Evangelho, através de uma leitura de um Alcorão, através da leitura de um romance espírita ou de um livro filosófico? Não importa. Amarás ao teu Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Então, Deus não faz distinção de ninguém na humanidade. Lembra lá atrás que eu disse? Ele pulsa em todas as direções e em todos os seres. Então, nós não temos o povo escolhido. O povo escolhido é toda a humanidade. Eu vou até piorar isso. O povo escolhido é todo o ser vivo, da bactéria, do átomo ao arcanjo. Cada um entende Deus, compreende Deus na sua concepção de vida e de observação, né, de entendimento. Então, essa maneira com que nós entendemos Deus, ela é determinante para que a gente compreenda qual é a nossa função no universo. Compreendendo a nossa função no universo, a gente vai ter que entender como ser útil nesse universo em que eu vivo. E aí ele complementa esse mandamento. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
seja útil. Não é uma opção ser útil, é uma necessidade. Cada ser que vive em nosso planeta tem uma função. Cada ser que vive em nosso planeta tem uma função. Tudo que existe tem uma finalidade para existir. Eu gosto de falar dessa história porque ela é muito interessante. A gente precisa saber para que serve. Se eu pego o meu celular, né, e levo para o concerto, como é que o técnico, né, ele vai dizer assim, olha, está estragado aqui e eu vou consertar. Consertar para que ele cumpra o papel para que, para que ele foi criado. Então, eu conserto o meu celular para entrar na internet, para conversar ou para qualquer outra coisa. Ele sabe para que serve o celular. Quando eu levo a minha televisão num técnico, ele vê que ela não está funcionando direito, ele conserta para que ela cumpra o papel para qual ela foi criada. E se a gente não está funcionando direito e a gente vai mandar para o técnico, ele vai nos consertar, para que a gente serve? Então, tudo tem uma utilidade. Não é uma opção, é uma necessidade. O ser humano tem uma função nessa cadeia que é a condição de viver. Nós temos essa condição. Por isso ele diz: amarás ao seu próximo como a si mesmo. Né? E eu não preciso amar, gostar, como a gente faz com aquelas pessoas que estão mais próximas. Eu não preciso conviver como eu convivo com aquelas pessoas que eu gosto de estar junto. Se você prestar atenção, Deus, o próprio Jesus, ele estabelece uma cadeia de proximidade. Ele tem lá os seus 12 apóstolos, que se transformam depois em 200 discípulos, pessoas que chegam e que não são tão próximas. Ele atende a todos com a mesma distinção, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Mas ele convive com alguns. Jesus nos traz esse ensinamento. Eu posso conviver com um assassino quanto mais? Não devo. Até posso, mas não devo. Eu não me arriscaria. Por quê? Porque ele pode atentar contra a minha vida. Ele pode me matar. Agora, eu tenho que desprezá-lo? Eu tenho que querer a sua morte? Eu quero que ele sofra mais do que deveria? Não. A minha ideia é, eu quero que ele se recupere, porque ele recuperado melhora a humanidade em que eu vivo. É lógico, todo ser humano tem uma função e ele precisa ser consertado para exercer a função a qual ele foi determinado. Eu preciso ser consertado, preciso mesmo, porque eu estou muito picareta, né, para exercer a função para a qual eu fui inspirado. Eu reencarnei aqui com uma função. Eu não sei bem qual é, mas eu tenho uma desconfiança. Então, todo dia eu dou uma consertada aqui, um ajuste ali. Quando eu não conserto, as leis divinas fazem esse processo, elas já dão jeito de ajustar a minha existência, me dando um tropeção ali, tirando uma coisinha acolá, para que eu, opa, acorda, Cis, acorda. Você não precisa ter carinho, afeto, perdão, amar todo mundo. Não, mas você precisa ter uma orientação onde você vai ajudar as pessoas direta ou indiretamente. Isso é uma obrigação do Assis? Não é uma obrigação, é uma necessidade. Quando a gente pensa em obrigação, você leva assim, meu Deus do céu, lá vai eu de novo. Eu tenho que fazer. Ai, que droga. Só de você levantar e reclamar dessa forma, o que você fez já perdeu a valia. Não tanto, mas eu, se fosse Deus, desconsiderava. Não ia aceitar, não. Mas Deus até aceita. Agora, quando você vê isso como um mandamento, uma necessidade, você nem pensa. É preciso fazer isso. É preciso tomar essas atitudes, determinada atitude. Então, a gente vai perceber, como eu estava dizendo, Deus não é bonzinho. Ele não tem dó. Ele não faz por peninha. Ah, eu fiquei com tanta pena do Assis. Não. Ele faz porque é necessário fazer. E é nesse momento que as leis divinas, elas são eternas e imutáveis. Elas não podem falhar.
Não pode ter concessão para o Assis. Ah, vou abrir uma exceçãozinha para o Assis. Ah, acho que eu vou abrir uma exceçãozinha para o fulano. Não. A lei precisa ser cumprida. Porque se eu quebro essa lei, se eu deixo de exercer o papel que a lei tem que exercer, o que acontece? Nós podemos colapsar em determinado núcleo do universo ou da minha própria existência. Perceberam que é interessante? Então, essa coisa de ser bonzinho é muito do nosso orgulho, da nossa vaidade. Quando eu sou bonzinho, eu coloco o outro como coitadinho. Sendo o outro coitadinho, é um pouco inferior a mim. Ele não compreende, coitado. Ele não sabe, coitado. Deus não pensa assim. Deus sabe, ele ainda não compreende. É preciso que eu coloque para ele situações em que ele vai aprender e um dia irá compreender. Então, tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão de ser, tem uma necessidade, tem uma função. A gente pensa assim, como é que eu posso melhorar isso? Vamos pegar aqui a parábola do joio e do trigo. Tá? Isso é uma parábola muito interessante, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo e tal. Está lá em Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. É. Então, quando ele coloca ali o joio nascendo junto com o trigo e crescendo junto com o trigo, e quando vai colher, até na parábola, né, as pessoas perguntam, mestre, por que deixou o joio crescer junto com o trigo? Para que ele diz assim, para que inadvertidamente vocês não cortassem o trigo achando que fosse joio. É necessário que os dois cresçam juntos. E aquele que o trigo seja colhido e seja colocado no meu celeiro, e o joio seja queimado no campo, né? E essa parábola do joio e do trigo, Jesus não estava falando somente dessa dicotomia de bem e de mal que a gente tem, né? De que pessoas ruins fazem coisas ruins e pessoas boas fazem coisas boas. Na verdade, isso não é assim, porque pessoas boas também fazem coisas ruins. Elas também erram. A gente erra às vezes por omissão, a gente erra porque quer errar e a gente erra às vezes querendo acertar. Então, esse movimento que a gente faz de tentar fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa é o que determina o alcance do nosso amor, do pulsar do nosso conhecimento, o pulsar do nosso saber. Então, é, Jesus, Jesus, quando coloca essa parábola, ele estava falando da sabedoria que se encontra dentro da casca. Porque se você olhar e vai ver a definição, o joio ele não tem nada dentro, não tem nada dentro. E depois de algum tempo, você vai perceber o que é joio e o que é trigo numa plantação. Eu sei que pouca gente aqui teve acesso a isso, né? Eu nasci e cresci até um certo momento da minha vida na, em Mato Grosso do Sul, e ali é um local onde o agronegócio comanda, né? Eu tive acesso a plantações, eu tive acesso a criações e tal, e eu sei como é que funciona o trigo e tal. E olha como é que a gente pode fazer uma ligação desses conhecimentos, né? No final da década de 1940 e no início da década de 1950, foi encontrado em Qumran, nas cavernas de Qumran, lá no Mar Morto, alguns pergaminhos. Ele é conhecido como pergaminho do Mar Morto, pergaminhos de Qumran, cada um chama aí do jeito que quer. Mas ali havia uma definição para determinados termos que a gente achava que eram termos assim que a gente não consegue compreender. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito. Meu amigo, se você é pobre de espírito, acabou. Você pode ser pobre materialmente, mas pobre de espírito, na minha concepção e na concepção do dicionário, quer dizer que você já era. Você já não tem mais nada. Você é o páreo do páreo do páreo mesmo.
Lá em Qumran, o que eles descobriram? Na leitura de alguns pergaminhos, eles descobriram a expressão que determina felicidade, bem-aventurança, que é Baruch. A palavra Baruch significa felicidade, bem-aventurança, alegria. Tudo isso está ligado à palavra Baruch, à expressão Baruch, que dependendo da maneira com que ela é colocada, ela dá um certo sentido à palavra, à frase, né? Ao que eles quiseram dizer. Então, quando você pega e junta Baruch com Anivel, que é a expressão, quer dizer, curvado, é aquele que se dobra, a gente vai vendo que, ó, parece que não é bem isso que ele quis dizer, não quer dizer pobre de espírito. Aí você junta, né? Baruch, Anavel, Ruach. Ruach está no Evangelho, quer dizer vento, ou vento na concepção, né, do hebreu, é, é uma escrita em aramaico, quer dizer Espírito, Espírito Santo. A mesma expressão que quer dizer vento, quer dizer Espírito Santo. Então, vamos juntar essas três palavras, tá? Baruch, Anavel, Uar. Feliz é aquele que se dobra à vontade do vento. Feliz é aquele que se dobra à vontade do Espírito. Feliz é aquele que se dobra humildemente ao chamado. Vamos pegar essa expressão e vamos entender a palavra do joio do trigo. Quando você vai num campo de trigo, o joio ele fica em pé. O trigo, como está cheio, ele se dobra. O vento faz com que o trigo se dobre. Entenderam? Não, o joio ele balança, mas o trigo se dobra humildemente à vontade de Deus. Bem-aventurados os humildes, aqueles que se dobram à vontade de Deus. Lá na instrução dos Espíritos a gente vai entender. Porque, na verdade, ele não quis falar de pobreza de espírito. Jesus estava falando de humildade. O Evangelho quer nos trazer a lição de humildade. Pobre de espírito significa que você tem que ser pequeno. Na verdade, a gente não tem que ser pequeno. Quando eu me dobro à vontade do Espírito, eu sigo a vontade de Deus. Olha agora. Deus, amor pulsando no nosso universo. Assis, amor pulsando no campo de atuação. Eu me ligo à divindade. Eu me dobro humildemente ao chamado de Deus. Eu me torno instrumento de Deus, eu me torno instrumento de amor aqui na Terra. Então, amar não é uma opção, é uma necessidade. Quanto mais eu amo, quanto mais eu me dobro humildemente ao chamado de Deus, mais feliz eu sou, mais completo eu me torno e mais complexo se torna o meu ser. A gente sai do simples, do átomo, ao mais complexo, que é o arcanjo, que é aquele que conhece tudo. Rezam as tradições do mundo espiritual que na condução de todos os sistemas há uma pleiade de espíritos puros e redimidos, ao qual denominamos Cristo. Olha que interessante. Amor não é uma opção, é uma necessidade. Daí o Evangelho do Segundo Espiritismo nos dizer que aquele que vive isolado como um ermitão tem menos capacidade de evolução do que aquele que vive em comunidade. Por quê? O amor, ele exige perdão, ele exige, às vezes, dureza de propósito. Você fala assim, poxa, será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Será que ele não sabe o quanto é doloroso viver dessa maneira? Por que ele não faz nada? Por amor. Porque é necessário que a gente saia desse caminho que a gente está andando, porque é esse caminho que me traz dor. Não é Deus que coloca a dor ali para punir o Assis. Não. É o caminho que o Assis está querendo seguir é que faz com que ele sinta essa dor. Lembram-se que tudo tem uma função no universo?
a dor também. Uma das coisas que eu tinha muito receio, eu falava assim, mas para que serve mosquito, né? Uma coisa que eu ia perguntar para Deus, né? Para que serve mosquito? Porque eu não vejo função de mosquito. Não via, não vejo. Não via função de mosquito. Na faculdade, né? Fiz biologia e estudando e tal. Assim, o mosquito, o pernilongo, né? É um dos meios que a natureza tem para fazer processo. Como assim, Assis? O que é fazer processo? Se você pegar uma árvorezinha pequena na sua casa, uma planta, uma flor, ela precisa ser regada, ela precisa ser podada e ela precisa ser adubada. Quem é que vai fazer esse trabalho na natureza? Quem faz esse trabalho? Os pequenos roedores, grandes mamíferos, aves, alguns insetos, tá certo? Os insetos fazem por instinto. Agora, você imagina, uma anta sentada, não é a anta do Assis, não, é outra anta. Uma anta achou um lugar para ficar e tal, e ali ela se acostuma. Os mosquitos vêm e faz com que ela se movimente. Ela sai quebrando galhos, ela vai adubar através dos seus dejetos outro lugar, e assim a vida e a fertilidade têm continuidade. O mosquito, o pernilongo, é uma das maneiras que a natureza tem para fazer processo. Trazemos isso para a nossa condição de espírito encarnado, né? Como é que Deus fala para que o Assis faça processo? Porque na minha condição, não sei da condição de vocês, acho que não, vocês estão bem mais evoluídos, mas na minha condição, eu ainda preciso de certos empurrões para eu andar melhor, para eu desenvolver melhor, para eu fazer parte da natureza. E quem é o pernilongo da vida do Assis? É uma dificuldade, é uma doença, é uma perda, é um desprezo, é um desamor. É algo que me faz assim, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso sair desse caminho que está me levando a situações de dor. Eu preciso me movimentar dessa zona de conforto. Tem um amigo que ele fala assim, Assis, eu quero chegar na zona de conforto ainda, nem cheguei, então não tem como sair dela, né? Mas todos nós temos uma zona de conforto, mesmo diante dessa dificuldade, né? Que a gente vive. A história de um cachorro, né? Tinha um cachorro e o camarada para num posto de gasolina e ali eles param ali e tal, escutam um ruído de cachorro e tal. Aí ele fala, mas o que está acontecendo com aquele cachorro? Assim, não, ele está deitado em cima de um prego. Aí ele fala assim, vamos lá tirar. O frentista diz para ele, a hora que ele se incomodar, ele sai. É exatamente isso que acontece com a gente. Enquanto a dor não nos incomoda tanto, eu fico ali. Eu resmungo, eu ruvo, eu reclamo, mas eu fico ali. Para que venha uma dor um pouco maior, é uma maneira que Deus tem para fazer processos. Levanta-se desse prego que você está aí. Levanta, tem lugares melhores para você ver. Tem miríades de planetas para você existir. Tem uma infinidade de coisas para você conquistar. Levanta desse prego e para de chorar. Para de reclamar. E olha como Deus é grandioso nas suas coisas grandes e nas coisas pequenas que nós vivemos. Porque tudo faz parte do processo de crescimento. Então, meus amigos, o amor não é uma opção, é um mandamento. E um mandamento significa que é uma necessidade. Nós precisamos amar. Nós precisamos nos dedicar a alguma coisa. Quando eu deixo de ser útil, eu só existo. Eu paro de viver. Quando eu começo a ser útil, aí sim eu vivo. Não só mais existo. E a gente precisa ter coragem para fazer certas coisas. A gente precisa ter coragem para dar esse passo. Não é fácil, muitas vezes. Às vezes é difícil. Às vezes você precisa tomar decisões que são muito difíceis na nossa vida. Mas a gente precisa tomar. Mas a gente precisa ter coragem para isso. E aí eu deixo vocês aí com a história de Davi e Golias, né? Se vocês
forem lá no Antigo Testamento, você vai perceber que Davi pega o seu bodoque, né, o seu estilingue, na verdade era um bodoque, é uma outra funda, né, alguns chamam assim, e ele pega 5 pedras. Ele não pega uma pedra, ele pega 5 pedras e ele vai enfrentar Golias. Por que ele faz isso? Por que ele vai enfrentar? Será que vai dar tempo? Golias está vindo, ele joga uma certa, não dá. Golias com lança, será que ele vai conseguir colocar a outra pedra para acertar Golias? Não. Dê uma olhada nessa passagem. Golias tinha 4 irmãos e ele achava, se prevenindo, que assim que o Golias tombar, os irmãos podem querer tomar a frente. E eu tenho mais 4 pedras para enfrentar os 4 irmãos de Golias. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter toda essa coragem e toda essa confiança de Davi. Porque senão a gente vai sucumbir. A gente vence um Golias hoje, o irmão dele aparece do outro lado. Se a gente não tiver armado para essas dificuldades, para essas desavenças, para essas situações, eu posso sucumbir no primeiro golpe ou no segundo golpe. E não nos é dado a opção de sucumbir. A gente precisa e necessita crescer. Vamos olhar para o Evangelho de uma forma menos mística e mais como um ensinamento para a nossa existência. Tudo tem uma finalidade, tudo tem uma condição de existir. Que a gente não faça igual Pedro, que ficou negando Jesus antes do galo cantar. Até não sei se dá tempo. Essa é outra história também, né? Quando a gente pensa existia uma lei que não se podia criar, Asherah, se eu não me engano, essa lei, você não podia criar galinha nos pátios, nem galinheiro, nem nada. Então, não tinha como ter um galo ali quando Jesus foi preso e Pedro foi ver o que aconteceu com ele. Na verdade, cada troca de guarda existia um tocar de trombeta. Essa trombeta tocava para dizer que os guardas estavam sendo substituídos e todo mundo podia ficar seguro, tranquilo. E eles chamavam a trombeta de galo, cantar do galo. Antes da corneta tocar 3 vezes, você vai me negar. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Antes da corneta tocar, você vai me negar 3 vezes. Então, era qual, se não me engano, era a quinta ou terceira hora, segunda hora, não me lembro bem dessa passagem. Mas uma outra interpretação equivocada que a gente faz do Evangelho, dos livros sagrados aí, para nossa da nossa religião. Então, meus amigos, vamos olhar para esses livros como uma fonte de conhecimento, uma fonte de ajuda, uma fonte de orientação. As parábolas de Jesus estão aí para que a gente possa compreendê-las e a gente possa desenvolver esse amor que está aqui. Que a gente possa fazer o amor virar processo. Que esse amor possa atingir a humanidade. Que a gente possa tirar aquilo que é de inteligência e colocar em benefício e melhoramento da humanidade que a gente está vivendo. A gente está vivendo momentos muito difíceis, mas eles fazem parte do processo de viver. Eles fazem parte do nosso processo de aprender. Então, vamos aprender com tudo que está acontecendo, vamos viver tudo que está acontecendo, porque isso é o mais importante para a nossa humanidade. Isso é o mais importante para nós como indivíduos, como individualidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos traga lucidez suficiente para viver este momento em que a humanidade está vivendo. É a maior oportunidade que nós temos para aprender. Essa é uma das maiores oportunidades que nós temos de crescer, porque assim que essa terra virar um mundo de regeneração, a gente quem quer seguir nessa terra, aprenda essas lições, senão a gente vai para um outro planeta de provas e expiações. Que a gente consiga galgar esse degrau ainda nessa existência. Vamos fazer a nossa prece, então. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado pela ajuda. Sem o seu auxílio, com certeza não faria nada.
Obrigado por me inspirar todos aqueles que assistiram e irão assistir esse estudo. Eu não coloco como palestra porque ainda está um pouco distante de Assis ser palestrante, mas como um estudo, como uma conversa, um monólogo, onde a gente pode falar de Jesus e dos seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por tudo, que a tua paz possa nos envolver hoje, agora e sempre. Assistir a todos aqueles que governam o nosso planeta, em especial o nosso Brasil. Ilumine o nosso novo presidente para que ele tenha nas mãos e no pensamento o povo, aqueles que estão ainda necessitados de ajuda. Ilumine cada governante de cada estado, ilumine cada parlamentar, ilumine cada prefeito, cada juiz, para que tenhamos leis melhores, para que a ação dessa lei possa ser mais eficiente, que a humanidade possa evoluir e que a gente possa evoluir junto com ela. Obrigado por tudo, com tua luz e com tua paz, encerramos a nossa reunião. Graças a Deus.